Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Now. Eu sou Hanna Beltrão, vamos juntos então acompanhar do pré ao fechamento do mercado nesta quinta-feira, dia 29 de julho, na companhia do meu parceiro Rafael Lara, trazendo comigo também em tempo real um giro sobre as principais notícias que vão movimentando aí o mercado financeiro. A gente já começa então essa edição trazendo as últimas notícias. Após o respiro de ontem, Ibovespa volta a engatar queda e volta aí ao patamar dos 125 mil pontos. A gente vai confirmar, inclusive, agora com o Rafael Lara, se esse número aí ainda está se mantendo. Rafa, conta aí pra gente como é que está a movimentação hoje. Hanna, de fato, hoje aí parece que o Ibovespa está sofrendo uma correção depois da disparada de ontem. Boa tarde para você e para todo mundo ligado aqui no BMC Now. Bom, o Ibovespa agora, né, são 4h30, o Ibovespa caindo aí 0,38% a 125.811 pontos, enquanto aí as maiores altas do dia a gente tem CSN, Multiplan subindo mais de 5%, Iguatemi, Uzi Minas e PetroRio subindo aí mais de 3% nesse momento, Iguatemi subindo 3,44%, Uzi Minas 2,92% e PetroRio 2,56%. Gerdau, BR Distribuidora, BR Malls, Gerdau Metalúrgica, JHSF, Localiza, Qualicorp, Magazine Luiza e Braskem subindo aí também no dia de hoje. Já entre as maiores baixas do dia a gente tem aqui o Pão de Açúcar, né? Pecaro 3 caindo 6,43%, VEG caindo 3%, Cogna caindo 2,88%, CPFL caindo 2,57% e TOTOS caindo 2,45%. E Dux, Gol, CVC, Semig, Vale, Carrefour, Cosan, Engie e também a Cirela podendo entrar aí no ranking a qualquer momento, porque elas estão caindo aí mais de 1% hoje. O dólar caindo 0,87%, voltando aos R$ 5,08, talvez aí possa finalizar o dia aí abaixo dos R$ 5,00. E o Bitcoin caindo 2,19% aos R$ 202.145. Hanna. Obrigado, Rafa. Vamos aproveitar então, né? Já vimos como é que está a situação aqui no país. Vamos dar um giro internacional, começando pelas bolsas estrangeiras. Vou dar uma atualizadinha aqui nos índices para a gente saber como é que estão as bolsas americanas. Estou vendo aqui, olha só, S&P 500 com ligeira alta de 0,49%, Dow Jones também com alta de 0,54% e Nasdaq com alta de 0,24%. Vamos ver então como é que está o dólar, que está despencando aí ao longo dessa semana. Dólar que está com queda de 0,74%, sendo comercializado a R$ 5,07. Vamos ver então o barril do petróleo, está dando uma atualizadinha aqui. Ainda não está atualizando, mas estou vendo aqui, olha só, atualizou com alta de 1,73, virou agora 73%, sendo comercializado a $73 o barril. E a primeira leitura preliminar do PIB americano indicou o crescimento de 6,5% no segundo trimestre, em taxa anualizada, de acordo com dados divulgados hoje pelo Departamento do Comércio norte-americano. O desempenho ficou abaixo daquele esperado por alguns analistas, mas os dados indicam que a economia americana está agora maior do que antes da crise gerada pela pandemia da Covid-19. Entre os meses de janeiro e março, o PIB dos Estados Unidos avançou uma taxa anualizada de 6,3%. O aumento do PIB no segundo trimestre reflete um salto nos preços. O núcleo do Índice de Preços de Gastos com Consumo, que inclui os elementos mais voláteis de alimentos e energia, e a medida pela inflação preferida pelo Federal Reserve subiu 6,4% no segundo trimestre, após alta de 2,5% nos 3 primeiros meses de 2021, enquanto o índice cheio subiu 6,1% ante 3,7% do trimestre anterior. E ainda de olho no mercado lá fora, a SoftBank está vendendo cerca de 1/3 de sua participação na empresa Uber, que uma parte para cobrir perdas em seus investimentos na empresa chinesa Didi. Para entender um pouco mais sobre isso, a gente vai até os Estados Unidos, que a nossa correspondente Giovanna Locatelli tem os detalhes.
A China supostamente planejava aplicar multa e outras punições à empresa em meio a uma repressão mais ampla de empresas chinesas que têm IPOs na Bolsa dos Estados Unidos. O valor da participação da própria Uber na Didi caiu 2 bilhões de dólares na semana passada, após a estreia em junho das ações americanas de Didi na Bolsa de Valores de Nova York. A empresa sinalizou que deve vender 45 milhões de ações que terão um bloqueio de 30 dias. As ações do Uber caíram 5% no período de negociações após a divulgação do relatório. A SoftBank perdeu cerca de 4 bilhões de dólares em sua posição Didi no total. Ele também sofreu com declínio na avaliação do Alibaba, o IPO do Ant Group, que foi mal sucedido, e planos suspensos para uma listagem da ByteDance. Além disso, a Masayoshi Son, da SoftBank, tem cada vez mais atuado em mercados públicos com sua unidade SB North Star. A notícia chega aí uma semana depois que as ações da Uber subiram ligeiramente, depois que a unidade de caminhões da empresa anunciou planos para adquirir a empresa de software de transporte Transplate da TPG Capital por cerca de 2,25 bilhões de dólares. As ações da Didi caíram 37% no seu preço de fechamento, de 14,14 dólares no primeiro dia de negociação, dia 30 de junho. No mesmo período, as ações da Uber caíram 8%. E seguindo aqui com o nosso BMC Now, a gente vai repercutir como é que foi o dia no mercado financeiro, também com os nossos convidados. A gente recebe hoje aqui no BMC Now o Anderson Kawamoto, investidor independente, consultor de varejo, e o Roberto Assad, analista técnico da Kinvo, trazendo um panorama sobre os números que se destacaram, que estão se destacando, na verdade, nesta quinta-feira. Seguindo aqui com o nosso giro de notícias, antes de chamar o nosso primeiro convidado, o mês de julho termina na sexta-feira, mas o calendário de IPOs ainda não terminou. Mais 5 empresas devem chegar à Bolsa de Valores nas próximas semanas, sendo 2 ainda neste mês. O Rafael Lara tem os detalhes sobre esse assunto que tem movimentado o mercado nas últimas semanas, né, Rafa? Hanna, a próxima abertura de capital da Brisanet está marcada para hoje. Amanhã é a vez da ClearSale, especializada em segurança digital. A próxima companhia da lista é a Raizen, do setor de energia, marcada para estrear no dia 5 de agosto. Esse é um dos IPOs mais esperados do ano, visto que a empresa registrou uma receita bruta ali maior do que 100 bilhões de reais em 2020. Já a chegada da Oncoclínicas, que é uma rede de clínicas privadas, está prevista para o dia 10 de agosto. E para encerrar, a exportadora de grãos Agri Brasil, que começa no dia 15 de agosto na Bolsa, um dia depois do meu aniversário, inclusive. As operações de compra e logística da empresa se concentram no Brasil, mas ela possui uma subsidiária na Suíça, que viabiliza as vendas diretas no mercado global, facilitando as negociações com compradores mundiais. Hanna. Obrigado, Rafa. E ainda falando sobre esse assunto, a ClearSale levanta mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais em IPO. E a empresa especialista em softwares precificou a sua oferta pública inicial de ações no topo da faixa indicativa, que ia de 20 a 25 reais. Com uma oferta base de 45 milhões de ações, houve também a alocação do lote adicional de 9 milhões de papéis, movimentando 1,36 bilhão de reais. Fundada em 2001, a empresa é especialista em soluções antifraude digital e no ano passado sua receita líquida somou 345 milhões e 600 mil reais ante 208 milhões de reais e meio no ano anterior. Os papéis do grupo estão agendados para estrear amanhã na B3. E seguindo aqui com o nosso giro, o aumento de pedidos de indenização à CVM por prejuízos na Bolsa aumentou aí no último mês. A CVM recebeu no primeiro semestre 100 recursos apresentados por investidores interessados na indenização de prejuízos com operações na Bolsa. O número representa um crescimento de 810% frente ao mesmo período do ano passado, quando foram recebidos apenas 11 pedidos. Mantido pela B3 e administrado pela BSM, o mecanismo de ressarcimento de prejuízo assegura aos investidores ressarcimento de até 120 mil reais por prejuízos causados comprovadamente por erros ou omissões de participantes do mercado. Eu chamo então o Rafa, que tem informações aí sobre o setor aéreo, né, Rafa?
Hanna, a companhia aérea Gol anunciou a redução de algumas projeções ali, para o segundo semestre de 2021. No relatório de atualização ao investidor divulgado hoje, a companhia disse que espera encerrar a segunda metade de 2021 com 4 bilhões e 200 milhões de reais em liquidez. Antes era uma estimativa, era de 4 bilhões e meio de reais. Além de 15 bilhões e 300 milhões de reais em dívida líquida ajustada, contra um montante de 14 bilhões e 800 milhões de reais projetados anteriormente. Com a retomada das operações no segundo trimestre, além do avanço da vacinação contra a Covid-19 e os impactos positivos da alta temporada, a capacidade planejada da Gol para o segundo semestre aumentou 46% em relação ao mesmo período de 2020. A companhia deve operar no fim do período 102 aeronaves em sua malha, representando 133% da frota média operada entre os meses de julho e dezembro do último ano, e um avanço de 56% ante o primeiro semestre de 2021. Hanna. Obrigado, Rafa. E ainda de olho nesse setor, a American vai comprar fatia da JetSmart e ampliar presença na América do Sul. A American vai comprar essa fatia e, eu vou chamar mais uma vez o Rafa, que tem os detalhes aí sobre o setor. Rafa, que está sempre de olho nessas empresas, nesses setores. Hanna, a American Airlines vai comprar uma fatia minoritária da JetSmart Airlines, uma empresa de baixo custo, com sede no Chile, e vai tentar estabelecer uma parceria que pode abrir as portas para acordos adicionais com outras aéreas de baixo custo operadas pela Indigo Partners, uma controladora da JetSmart. Os termos da carta de intenção estão sendo trabalhados para um acordo final entre os sócios. Uma aliança de codeshare vai permitir unir a extensa rede internacional da American dos Estados Unidos até a América do Sul, com rotas curtas e de baixa tarifa da JetSmart para cerca de 33 destinos aéreos. Hanna. Obrigado, Rafa. A Vale nega revisão de valores em renegociações sobre reparações por rompimento de barragem em Mariana. As renegociações em curso sobre o acordo fechado para compensações e também reparações pelo rompimento da barragem proprietária da Samarco não tratam de valores, segundo o vice-presidente executivo de Finanças e RI também da Vale, Luciano Ciani, de acordo com a agência Reuters. A afirmação vem após a agência de notícias ter publicado na última semana uma entrevista com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, no qual ele disse que um acordo definitivo sobre o desastre poderia chegar a 100 bilhões de reais, número 4 vezes maior que o acordo inicial fechado em 2016. E ainda fazendo uma análise sobre o que poderia puxar o Ibovespa a 145 mil pontos, hoje pela manhã a Paula Moraes conversou no BMC News com o Gabriel Mota, especialista em renda variável da RJ Investimentos, que avaliou o cenário para o índice da Bolsa de Valores. Vamos acompanhar o que eles comentaram sobre esse assunto. Começar aí falando um pouquinho de temporadas de balanços, desse segundo tri. Ontem a gente teve a Vale aí dos 662% de aumento no lucro líquido. São esses resultados aí das blue chips que você acha que movimentam o índice? Quais são os principais drives aí que você acha que movimentam o Ibovespa? O mercado estava esperando, Paula? O mercado estava bem lateralizado ultimamente, a gente perdeu algumas janelas até importantes de alta externas, muito por conta do nosso risco político, e após isso o mercado quis esperar para ver se realmente as estimativas iam se concretizar, Vale já estava meio que no preço devido ao último relatório operacional, então o mercado já tinha meio que precificado, hoje já realiza um pouquinho, deve estar em torno de 0,50 de queda, pelo que eu vi da última vez. E a gente entende que é isso que vai puxar o Ibov ao patamar que a gente sempre fala de 140, 145 mil pontos, O lucro das empresas agora, por curto e médio prazo, é o driver aí para impulsionar. Se não for esse driver, a gente tem sérios problemas para poder desenvolver esse upside do Ibov como um todo, É uma semana muito importante para o índice, A gente teve hoje Vale, a gente tem Itaú e Bradesco nos próximos dias. As três empresas juntas totalizam em torno de 23% de exposição no Ibov. Então, se vier em linha com o que está sendo programado, que está sendo até que já foi precificado, a gente pode ter aí uma surpresa bem positiva no índice. A gente já vê os bancos sendo puxados aí aos 3 dias, Bradesco e Itaú principalmente, Santander reportou
balanço esses dias, foi bem positivo, apesar de não ser aí o valuation mais atrativo do mercado, né? Foi bem positivo, então os outros bancos devem vir em linha. Lembrando que Santander, lá na época da pandemia, não provisionou tanto inadimplência quanto os outros bancos, então não tem tanto upside. Então, muito provavelmente, Itaú e Bradesco vem mais forte com os balanços, tá? O que pode impulsionar aí o nosso índice para tentar voltar a buscar uma máxima histórica de 131 mil pontos, tá? E o Grupo Pão de Açúcar quase zerou o lucro no segundo trimestre. O grupo controlado pelo francês Casino teve lucro líquido consolidado de 4 milhões de reais no período, queda de 95,9% na comparação com o ano anterior. O grupo varejista citou os efeitos de restrições ao funcionamento de lojas devido a um repique da Covid-19 e também com forte base na comparação anual. Já o resultado operacional medido pelo lucro antes dos impostos, juros, amortização e depreciação ajustado somou 899 milhões de reais, recuo de 7,7% ano a ano. A margem EBITDA teve baixa de 0,2 ponto percentual para 7,6%. E agora são 4 horas e 52 minutos, a gente está caminhando aí para um fechamento de mercado nessa quarta-feira, né, Rafa? Já andamos aí a maior parte da semana, estamos caminhando aí para o finalzinho dela. Fala aí para a gente como é que está a movimentação no momento, os papéis que estão se movimentando ou não, né, como a gente sempre fala aqui. Hanna, você muito bem lembrou, né, a gente está agora chegando aí ao final da semana, né? Hoje é quinta-feira, mas o mercado parece que ainda não deu muito a cara da semana, viu? Caiu muito num dia, subiu muito no outro. Nesse momento ele está caindo 0,39% a 125.792 pontos. Ele chegou a operar numa mínima de 124.900 pontos, mas chegou também numa máxima de 126.476 pontos também. Então ele está meio nessa volatilidade aí, nesse vai, não vai, nesse chove, não molha aí, essa semana, muito provavelmente pela temporada de balanços também, né? Essa temporada que influencia muito no preço das ações específicas. Por exemplo, a CSN subiu 5,9%, Multiplan subiu 5,45%, Iguatemi 3,42%, Usiminas subindo agora 3%, o Gerdau Metalúrgica subindo 2,03%, a outra Gerdau também subindo 2,1% nesse momento, JHSF, BR Malls, PetroRio, BR Distribuidora, Qualicorp, também a Localiza, a Ipera, todas subindo aí forte nesse momento. Já, por exemplo, a gente acabou de falar de resultado, né? O Pão de Açúcar soltou seu resultado e nesse momento está caindo aí 7%, né? 6,96%, uma queda bastante acentuada. VEG caindo 3,28%, TOTS caindo 2,53%. Cogna caindo 2,8%, CPFL caindo 2,49%, CEMIG, Gol, CVC, Lojas Americanas SA, que é a Mer3, e Dux, BBAS3, que é Banco do Brasil, Engie Energia, Cirela, Carrefour, todas aí também tendo uma forte queda hoje. Ainda não dá para entender quais vão ser as 5 do dia aí na queda, viu? Por exemplo, acabou de mudar aqui o gráfico, a CPFL entrou agora aqui em 5º lugar, a Cogna já passou a TOTS perdeu lugar para a CEMIG, enfim, tá uma loucura nesse fim aqui de fechamento, então é importante a gente ficar de olho aqui a todo momento e acompanhando o BMC Now, né, Hanna? Com certeza, daqui a pouquinho, né, como a gente sempre fala aqui, o Rafa vem aí atualizando os setores que mais movimentaram a Bolsa nesta quinta-feira, que a gente consegue fazer uma análise aí, vocês também que estão nos acompanhando, a gente consegue entender melhor olhando, né, como é que foi a movimentação de hoje. Vamos dar então continuidade aqui com o nosso BMC Now. A gente recebe agora o Anderson Kawamoto, investidor independente, também consultor de varejo, para comentar o cenário do mercado aqui com a gente no BMC Now. Anderson, primeiramente, obrigada, né, por aceitar aí o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Rafael. Eu que agradeço o convite. Prazer estar com vocês aqui. Opa, vamos lá então, prazer é todo nosso. Pode ficar à vontade, sinta-se literalmente em casa, pode falar o tempo que você achar necessário também. Vamos conversando aí, que com a gente é sempre assim, um clima leve aqui, né, Rafa? Vamos começar então. Anderson, nas últimas semanas vamos lá então. A gente observou aí, né, que o mercado não consegue sair dessa linha entre 123 mil pontos, 125 mil pontos, estou vendo aqui, né, está quase chegando aí nos 126 mil pontos, né,
parecido aí com o cenário de ontem, foi batalhando, conseguiu fechar acima. Hoje a gente tem ainda 5 minutos, né, para o fechamento do mercado, ainda tem aí depois do fechamento também, continua rolando um pouquinho. Queria saber um pouquinho de você, o que você acha, né, que está segurando o índice, essa volatilidade aí dessa semana, explica um pouquinho para a gente. Legal. Bom, a gente teve uma sucessão de eventos, né? Uma onda de IPOs que sugaram um pouco da liquidez no mercado, né? Foram vários IPOs bem interessantes. Destaco alguns, Armar, Traders Club, que subiram muito, né? Tem Raizen. E o cenário da China também, né? Recente, que ela interveio em alguns setores de educação, isso assustou um pouco o mercado, afastou investidores aí de emergentes, isso teve uma rebarba no EWZ, e aos pouquinhos o mercado vai digerindo, junto com temporada de resultados, né? Acho que a gente juntou todos esses fatores aí e sugou um pouco do volume do Ibovespa, né? Mas a gente está segurando nessa faixa de 125 mil pontos também, que é uma correção natural. A gente teve uma pernada de alta dos 108 mil pontos ali até mais ou menos 130 mil pontos. É normal a gente ter essa correção. E os resultados agora, que têm vindo muito interessantes, né? Estão deixando o preço-lucro aí do nosso índice cada vez mais interessante. A gente teve também um cenário, né, de ruído político, agora cada vez mais vai abrir a vol, eu acredito, né, por conta das eleições, em outubro aí a gente já fica um ano das eleições, então teremos uma abertura de volatilidade, mas eu sigo confiante e otimista aí, principalmente por conta dos resultados das empresas, né, a própria Multiplan, no setor de varejo, consumo, né, o CAGED veio muito forte também, tivemos revisões de PIB, então vejo esse segundo semestre aí como com um horizonte muito positivo, né. A própria variante Delta, ela também assustou bastante, né, ninguém sabia direito o impacto disso, se ia afetar mesmo no número de mortes, se a vacinação ela ia ajudar, e na verdade essa explosão de novos casos, ela até incentivou mais a política de vacinação em países como os Estados Unidos, por exemplo, né, que uma grande parte da população ela não queria, simplesmente não queria se vacinar. Né. Então, por conta desse cenário, desse conjunto de fatores, eu acredito que o nosso índice está um pouquinho lateral, mas acredito que com os resultados vindo, a tendência agora é da gente caminhar e rumar para novas máximas aí. Então, entendi. Ó, Anderson, a gente viu também hoje uma movimentação positiva, né, do setor de shoppings, com empresas como Multiplan, JHSF, também Iguatemi disparando aí no pregão. Como você avalia esse setor aí pra gente? Se você acha uma boa para o investidor surfar aí nessa retomada econômica, né, com o avanço da vacinação? Eu achei muito interessante o resultado de Multiplan, né? É um setor que sofreu muito na pandemia, né? Foi o pior evento da história para o setor como um todo. Os shoppings tiveram que renegociar fornecedores, né? Renegociar com toda a cadeia de lojistas. 2020 foi um período muito difícil, né? E eu destaco principalmente a Multiplan, tá? Nesse período, na parte de reposição de mix, né? Então eles aproveitaram a pandemia, reposicionaram alguns shoppings, mudaram alguns setores dentro do mall, né? Já olhando, né, para o consumo futuro, aceleraram também projetos de delivery dentro da rede, né? E você tem pessoas lá dentro muito capazes, que deixam um legado na rede. O Dr. Pérez começou tudo lá atrás de uma maneira espetacular, e hoje você tem o Somec lá dentro, que é o diretor comercial, trazendo operações diferentes para o mix, como a loja da Lego. Eles trouxeram algumas linhas de cosméticos também bem interessantes, trouxeram serviços, né? Então, eu vejo algumas parcerias com hospitais também. Eu vejo o resultado. Teve uma parte interessante do resultado da Multiplan,
que a gente comparar com a base de 2020 fica um pouco um ruído, né? Mas se a gente comparar as vendas no segundo trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2019, a gente já está quase em 80% das vendas, né? Que é um resultado muito expressivo. Se a gente contar aí com o crescimento do e-commerce também, a redução dos auxílios, né? Mostra uma retomada forte. E em julho, nesse mês, até o dia 25, mais ou menos, já estava registrando 93% das vendas de 2019, né? Que mostra um aquecimento, mostra uma intenção de compra bem interessante. Eu até compartilhei uma imagem, será que a gente consegue colocar, para a gente fazer esse link com o consumo? Sim, a gente consegue sim, a nossa produção aqui também já está sabendo, pode compartilhar com a gente, com certeza. Vamos dar uma olhadinha. Legal. Vamos só ver se o pessoal da produção vai colocar aqui. Aí. Opa, agora foi. A gente consegue ter uma visão bem legal. Maravilha. Aqui a gente tem uma fotografia, tá, do consumo em tempo real com nível de precisão altíssimo, né? A gente tem o índice Cielo de varejo ampliado, com o índice de intenção de compra do varejo, né, que é medido através da CID, com monitoramento de fluxo da maioria das listadas aí na Bolsa, né. E a gente consegue extrair daqui dois indicadores bem interessantes, né? Então, na região norte, a gente percebe que a gente teve um fluxo relativamente grande em relação a 2020, né, no mês de junho, porém com uma taxa de conversão um pouco menor, né, em relação ao fluxo. Aqui a gente tem o impacto do auxílio ainda, tá? Apesar da gente ter aí um aumento das vendas, em relação ao fluxo, a taxa de conversão ela caiu um pouquinho. Na região Nordeste, apesar da gente ter uma queda no fluxo comparado a junho de 2020, as vendas subiram quase 30%. Isso é muito expressivo. Isso mostra também que o consumidor, no ponto de venda, ele está aumentando o ticket médio, né, ele está convertendo muito mais. Na região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, esse comportamento ele também é acompanhado. Isso nos indica um ponto bem interessante, que é o crescimento do e-commerce, né? A gente pode perceber nesse comportamento do varejo que o consumo racional, que é o e-commerce, ele tem aumentado, né? É muito expressivo esse movimento no Brasil. Acho que a pandemia acelerou o e-commerce uns 10 anos aqui, né? Você teve um incremento de bases da pirâmide que a gente não tinha consumindo, como um público acima de 50 anos, né? Esses dias a minha avó, ela estava falando, consegui comprar um produto aqui, super feliz. Então a gente teve uma adesão maior para a base no consumo, né? E entra também delivery, né? O consumo digital crescendo bastante. O consumidor brasileiro, por si só, o varejo no Brasil, ele é irracional, né? Ele é emocional. Então, mesmo com o endividamento aumentando, a gente tem, historicamente, o brasileiro endividado, né? E é por isso que as grandes varejistas, elas também têm por trás delas um serviço de crediário, né, de banco. A própria Via agora, né, ela cresceu com Casas Bahia, dominando algumas regiões no Brasil e realizando sonhos, né, de algumas famílias, de poder ter alguns artigos para casa. Então, esse consumo ele é muito aspiracional ainda aqui, né, ele é muito forte. E a própria o histórico, né, no Brasil em relação a crises, ela fez com que nessa crise o brasileiro ele sim fizesse uma poupancinha, ele apertasse um pouquinho o cinto, o próprio resultado do Pão de Açúcar agora, aí a gente já vai começar a ver uma migração um pouco maior, né, para consumo fora de casa, principalmente em bares, restaurantes, né, eventos. O consumo no atacadão ele deve aumentar, então ele deve economizar nas compras de casa para poder gastar um pouco mais em lazer, gastar um pouco mais, né, viajando. E um retrato que a gente tem interessante desse comportamento aqui para o segundo semestre é o que aconteceu agora no verão nos Estados Unidos, né, que a gente teve recorde em turismo interno. As operações, hoje inclusive a Yum Brands aí registrou sua
sua máxima histórica aí, com resultados expressivos, McDonald's, várias operações de alimentação lá mostrando que o consumo ele vem forte, ele está aumentando, as margens aumentando, que afasta um pouquinho aquele medo, né, da inflação, muito porque a pandemia ela dizimou praticamente o pequeno, né? E o varejo é fluxo de caixa, né? Se você não tem fluxo, o que quebra o varejo, o que quebra o pequeno é o fluxo de caixa, né? E as listadas elas conseguem captação, elas conseguem um custo de capital muito menor que o mercado como um todo, e o ganho de escala também, elas conseguem negociar melhor os seus insumos, matéria-prima, e ter margens melhores, vantagem competitiva, brigar por preço, né, de uma maneira muito mais saudável. Então, eu vejo aí esse retrato do consumo muito positivo, tanto para o e-commerce quanto para o nosso segundo semestre. Aí, se a gente acompanhar o mesmo movimento do verão nos Estados Unidos, a tendência aqui é de que a gente tenha um incremento ainda maior no fluxo e na nossa taxa de conversão. Tá certo, Anderson. Bom, eu queria agora falar com você, né, sobre um outro setor, né, o setor de alimentos, né, o setor alimentício, ali, né, que a gente está vendo bastante uma briga, né, entre ali a IMC, por exemplo, com o Burger King, que anunciou ali, né, a compra da Domino's. Como é que você vê aí esse setor, né, para os próximos meses, e também aí a questão da International Milk Company, né, IMC, que inclusive hoje fechou aí numa alta numa queda de 1%, deixa eu só ver isso, uma queda de 1% cotada aos R$ 3,95, enquanto no ano está com uma queda de 4% aí. Legal, Rafael. Eu vejo ambos os grupos aí com um horizonte muito positivo, né? A compra do Domino's pelo grupo Burger King eu achei assim, muito, muito interessante, muito boa, espetacular, porque você pega nesse próprio segmento de pizza pão, você basicamente no Brasil tem dominando Pizza Hut e Domino's só, né, com uma gestão mais eficiente deles, aumentando essa cadeia que eles querem. Se eu não me engano, a proposta deles é de um potencial de até 1.000 operações da Domino's no Brasil, né, em alguns anos, que é muito forte, e consolidar regionalmente, né, cada vez mais em cidades com menos de 300 mil habitantes, em alguns bairros, esse consumo via delivery. E a IMC, ela passa por um processo de turnaround, né? Por incrível que pareça, a crise foi positiva para a companhia, porque ela teve, assim como a crise acelerou o e-commerce no Brasil em alguns anos, a crise acelerou muito o processo da IMC de mudar tudo lá dentro, né? Com a chegada do Santoro, que era ex-presidente global do grupo Popeyes, que é um cara de logística, né? E alimentação é logística pura, assim. Ele veio redesenhando todo o projeto da IMC. A IMC tem três grandes ativos ali dentro, que é o frango assado, o KFC e a Pizza Hut, né, que é onde ela deveria focar, que é onde ela tem um oceano azul pela frente, onde os concorrentes têm cada vez menos força, né. Só para a gente ter uma ideia, o grupo Galetos, né, aqui muito forte, aqui em São Paulo, por exemplo, ele fechou todas as operações de shoppings nessa pandemia, né? E se o Galetos, que já era um grupo grande, já tinha margem, né, fechou, imagina os pequenos. Então, você pegar players de frango, por exemplo, na praça de alimentação, no mercado, eles praticamente morreram todos, né? As pizzarias em São Paulo, tem um número, não sei de cabeça, mas esse ano e no ano passado foi recorde de fechamento de pizzarias no Brasil, por conta do aumento da farinha de trigo, do tomate, do queijo, né? Inviabilizou as margens junto com os custos nas plataformas de delivery. E mais uma vez, essas grandes marcas, elas têm uma vantagem competitiva enorme, porque elas têm mais visibilidade, maior escala, então elas conseguem ter margens muito melhores, ter preços mais competitivos, então elas vão ganhando um share de mercado de maneira substancial. Então a pandemia foi muito positiva para elas. A IMC tem um outro caso também dela, que é o seguinte, ela tem lá dentro dela um centro de distribuição com uma capacidade gigantesca, então eu vejo sinergias aí entre algumas operações, e esse centro de distribuição é uma joia dentro da empresa que pode virar até um centro de distribuição para o setor de alimentos, para o setor de fast food como um todo, né?
O Santoro, assim que ele entrou, ele já fez algumas mudanças, né? Eu acho interessante a gente falar por marcas aí. A Pizza Hut, com o modelo Small Box, né? Ela vai conseguir trabalhar com um CAPEX muito menor, né? Ela vai eliminar a batedeira. Eles estão estudando de a massa chegar o disco aberto dentro das lojas, que ele fica numa câmera fria, então você já economiza aí uma batedeira, 3 a 4 funcionários, 12 metros quadrados aí de custo recorrente de locação, e, consequência, as margens ficam melhores, né? Então, com esse projeto Small Box, a empresa consegue crescer cada vez mais. O grupo BFFC, que é o grupo Bob's, né, que é um dos maiores franqueados aí da Pizza Hut no Brasil, ele já demonstrou essa intenção de continuar crescendo com Pizza Hut, continuar investindo no crescimento da marca, e esse modelo Small Box é muito interessante para o grupo também se diversificar e entrar em regiões que a marca ainda não tem presença, né? No delivery, a marca tem ido muito bem, ela tem ganhado share de delivery, as vendas digitais têm crescido, tanto de KFC quanto de Pizza Hut. Em relação a KFC, a marca está nadando de braçada sozinha. Eu sou um pouco Peter Lynch, assim, então eu fico visitando vários shoppings, converso com lojistas, com franqueados, né, e o KFC bateu recordes aí de venda no mundo, né? Eu não cheguei a ler todo o resultado aí da Yum Brands, mas parece que eles cresceram same-store sales mundial 23% e teve 34% de crescimento de receita. A marca pegou no gosto brasileiro. O KFC veio uma vez para o Brasil, não conseguiu penetrar. Agora, dessa vez, eles voltaram de maneira muito bem acertada. Padronização, e tropicalização de matéria-prima, de fornecedores, ajudaram muito a empresa. Ela tem uma perspectiva bem interessante de crescimento. Hoje, se eu não me engano, é o maior player no delivery dentro das plataformas no Brasil. Não tem ninguém que vende mais frango frito como o KFC no Brasil, e a tendência é de que ela continue crescendo. No último call que eu fiz com a RI, a expectativa de que a IMC ela aumentasse as lojas próprias no KFC e aumentasse as lojas franqueadas com Pizza Hut, né? Então, ela tem visto aí esse ganho de margem via KFC, por isso ela quer ser as operadoras das operações. E o frango assado, né, que tem uma parceria com a Raizen, né, com o Grupo Monte Carlo. O Santoro, ele segurou caixa, que eu achei interessante, né? Ele não quis sair abrindo um monte de operação agora. A tendência, eu acho que vai inaugurar mais 2 ainda agora, até o primeiro tri do ano que vem, mas a tendência é de a gente ter aí pelo menos umas 2, 3 operações ano. E Margaritaville, que eu achei bem interessante a gente prestar atenção na operação da IMC lá fora, que deve vir um recorde de faturamento, deve bater 2019, e a tendência da empresa é se desligar, desovar se desfazer de alguns ativos que não fazem, que não complementam o mix e tiram ela do foco, como a própria operação da Margaritaville, que ela consegue vender agora num valuation super interessante, né? Então acho que esse vai ser o meu palpite aí, é que a empresa pode fazer alguma movimentação nesse sentido, que seria espetacular para a companhia. E eu acho que o mercado está esperando um pouco os resultados ainda, ele está absorvendo, entendendo ainda os impactos no ponto de venda físico, mas a verdade é que as listadas e principalmente a IMC, elas têm um horizonte muito positivo pela frente, o segundo semestre. Isso a gente está falando com os shoppings ainda com restrição de praça de alimentação, né? A gente tem o próprio calendário do varejo, né, que o último trimestre do ano a gente tem maior fluxo, maior conversão, maior ticket médio do ano, para iniciar essa retomada. E o fato dela ter a dívida controlada no pior período da história, né, da alimentação no Brasil, segurou bem, se mostrou resiliente, né, mesmo com alguns ativos ali que afundam os números, né, da empresa, como o próprio Viena. Eu acredito que ela é uma maneira muito interessante de você se expor a vários setores ao mesmo tempo, como turismo, né, via turismo interno, porque ela tem operações em aeroportos, né, o RH Catering, algumas pequenas operações nos aeroportos, além de própria operação do KFC e Pizza Hut.
ter expandido durante a pandemia, né? Se a gente olhar os números de novas lojas, de vendas e vendas digitais durante esse período, tanto o KFC quanto o Pizza Hut conseguiram crescer, que mostra o potencial da companhia se ela focar nesses ativos. Tá certo, Anderson, pessoal aqui no chat aqui adorando, né, falando o Andy fala muito bem, fundamentos em alta, todo mundo falando aqui, o Andy sabe muito, o Cristiano falando aqui, gostei muito dele, o Gol Varejo, excelente Andy, galera bastante fã aí do Andy, mas Andy, eu queria mudar um pouco o assunto, por quê? Porque o assunto aí do setor alimentício me deixou com fome, né, são 5 horas e 15 minutos, e a última coisa que a gente quer aqui é ficar com fome no meio do programa, então vamos mudar de assunto, vamos então para o setor de luxo, né, a Vivara aí estreou, né, na Bolsa faz um certo tempo já, na época era um papel que, né, os investidores estavam ali meio receosos, né? No Brasil a gente tem uma crise econômica aí profunda, então será que o setor de luxo é realmente despontar na Bolsa de Valores? Eu queria saber sua opinião sobre o case da empresa, se o setor de luxo ele pode subir aí nessa retomada econômica, né? Se a galera vai querer sair de casa aí gastando né, tudo que tem para, enfim, comprar coisas de luxo, enfim, voltar a ficar feliz ou não, ou se é um case aí um pouco realmente aí para a galera ficar de olho aí, prestando atenção. Legal, Rafa. Cara, eu acho Vivara um case excelente, que tinha tudo para não dar certo no Brasil, né? E pelo contrário, assim, o que eles construíram, eu sou muito fã da Vivara, e nessa pandemia eu acho que é uma empresa que sai muito mais fortalecida, né? Se você pegar, algo similar aconteceu também em relação à Vivara no setor dela, porque as margens de ouro e prata elas diminuíram muito, né? E o que a Vivara consegue trabalhar de margem, principalmente em prata, é inexplicável. Então o pequeno, nesse sentido, ele não consegue competir com a Vivara, né? Você tem aspiração pela marca que ela desenvolveu. Um meio bem interessante da gente conseguir sentir isso entra no Instagram da Vivara depois, dá uma olhada na época do Dia dos Namorados e vê os comentários das fotos. É impressionante, é muito forte o que a marca conseguiu desenvolver, né, de maneira comportamental. A forma como eles trabalham venda recorrente, o CRM, né, o marketing da Vivara é muito bom, eles conseguem reaproveitar coleções antigas para fazer novas coleções, e teve um fator estratégico que a Vivara fez nesse período da pandemia que foi muito interessante, uma jogada super acertada. Hoje a Vivara tem até 3 pontos de venda no shopping, por exemplo, né? Então ela tem a Vivara normal, a loja dela que é posicionada com um ticket médio maior, tem o quiosque da Tommy, né, que é focado mais em relógios, né, então ela atrai um pouco mais de público masculino, ela pega uma venda por impulso, ela vende bem também no e-commerce, e tem a Vivara Life, que ela resolveu deslocar da Vivara, criar um novo business que ela consegue expandir para dentro do próprio shopping. Se a gente pegar o Shopping Morumbi, por exemplo, você tem um corredor do mall ali, perto de uma escada rolante, na frente para a Nova Hering, o quiosque da Tommy, com um setor ali de alto fluxo, a Vivara ali na frente da Zara, da Renner também, pegando um outro fluxo muito forte no mall, e o quiosque da Vivara Life, uma outra parte também de frente para a junção de 2 corredores super abertos. Então, eles escolhem a dedo o ponto do shopping. É um trabalho assim espetacular, é um trabalho muito bom, muito fora da curva. A tendência, a minha expectativa é que venha recorde de resultados nesse trimestre. É inexplicável o que eles conseguem fazer com as margens. E teve um crescimento também no e-commerce bem interessante. E tem alguns fatores, algumas opcionalidades na exposição aí para o case de Vivara que eu acho bacana. Que o primeiro a gente tem uma demanda, né, de casamentos, de festas de 15 anos, de comemorações aí que a pandemia tirou da população, né? Então, eu falando com alguns amigos, teve amigo que falou assim, fui marcar o casamento, tem agenda só para o fim de 2022, tal. Eu falei, interessante, né? Porque você tá trabalhando com sonho, não.
pessoa quer casar, ela quer ter o evento, ela quer estar com os amigos, ela quer fazer a festa, ela quer compartilhar desse período. E tem também algum possível deal com a H-Ster, né, que se rolar, ela aproveita o desenvolvimento de canal aí, internacional para trabalhar a Vivara no mundo e coloca uma marca AAA assim, dentro do business dela. E, ao mesmo tempo, ela, dentro da própria Vivara Life, ela conseguiu competir com uma camada menor da base, né, com ticket médio menor. Então você consegue ver hoje produtos que custam 70, 80, 90 reais, que ela vai trazer uma recorrência e atrair um público que antes não consumia Vivara, né. A Pandora também, na iminência de sair do Brasil, né, vai deixar o mercado praticamente sozinho aí para Vivara. Vamos ver como que vai caminhar isso, mas eu acho que ela é uma super winner aí do setor. É uma posição que, para carregar ela por um bom tempo, vale super a pena. E eu acredito que os resultados desse trimestre aí vinham muito fortes. Talvez ela bata recorde de resultados. Perfeito, Anderson. Bom, a galera aqui tá adorando realmente no chat aqui, né? O Pena Henrique falando, esse Andy é monstro, mas de agora em diante é Anderson. Então tá bom, então vamos de Anderson, não sei como é que é a galera aqui, porque assim, né, aí derruba o apresentador, pô. Todo mundo aqui falando Andy, eu falei, vamos de Andy então. Aí vem já mais um aqui, não é Anderson, então vamos de Anderson então e a gente resolve isso. Aí a galera aqui falando, a Carolina falando que o Andy fala sobre tudo, o Júlio Porto falando sabe demais, parabéns Andy. Então é isso, né? Acho que a gente já pode passar para as considerações finais, né, Hannah? Com certeza, a gente já vai finalizando aqui, a gente está estourando o tempo aqui, na verdade, a produção já está puxando a nossa orelha aqui. Queria então que você deixasse aí rapidamente as suas considerações para os nossos telespectadores. Legal, Hannah, legal, Rafael, obrigado. O pessoal é meu amigo, então eles estão exagerando um pouco, mas eu agradeço bastante a participação. Estamos acreditando no varejo aí, acreditando no Brasil sempre, super hiper patriota, e a minha expectativa aí para o segundo semestre é a melhor possível. Eu preciso só mandar um abraço para o pessoal, que senão eles vão me cobrar depois, que o pessoal da Investify. Um abraço para o Presida, um abraço para o pessoal da 4 Investimentos, que a gente está lá todo dia trabalhando juntos, o pessoal do Bolicho, o grupo do Bolicho lá, que está sempre ajudando com vários feras aí do setor. E muito obrigado pela participação, estou sempre às ordens. Tá dado o abraço, então. A gente conversou com o Anderson Kawamoto, investidor independente, também consultor de varejo. Anderson, a gente espera que você volte mais vezes aqui no BM Senal. Já sinta-se aí convidado, tá bom? Vamos continuar, obrigado, então, né? Opa, vamos lá então. Obrigada, Anderson. Vamos continuar então agora, atualizando sobre o fechamento do mercado. A gente vai voltar com o Rafa, que agora tem a movimentação dos setores aí tão aguardada pelos investidores, telespectadores, nós aqui da BMC, né, Rafa? Vamos dar uma olhada na nossa divisão setorial do Ibovespa, então, né, para a gente entender exatamente o que movimentou o dia hoje. Bom, no momento da análise, né, todos os ativos eles estavam com uma queda de 0,44%. A gente pode ter uma noção de como o mercado se movimentou se a gente for olhar, por exemplo, o setor de imóveis, que subiu 3,28%. Aí você me fala, olha, Rafael, mas aí então o Ibovespa subiria? Naquelas, porque, por exemplo, o setor de tecnologia da informação caiu 2,08%, o setor de serviço de utilidade pública caiu 0,82%, industriais 1,13%, serviço de consumo caindo 0,63%, o produtos básicos de saúde caindo 0,52%. Então, apesar da alta dos imóveis aí de 3,28% e da alta ali, né, ligeira, né, do setor de energia e do atendimento à saúde, todo o resto ali puxou. Por isso que o dia hoje foi de queda aí de 0,44%, né, uma queda de 0,4% para o Ibovespa. É relativamente uma grande coisa, né, esse Ibovespa que está fechando aí na casa dos 125 mil pontos, né, 125.675 pontos. Ontem a gente tinha ficado feliz, né, que ele estava subindo ali, passou 126 mil pontos. Hoje voltou a casa dos 125.675 pontos. Hannah.
Obrigado, Rafa. A gente segue aqui com o nosso giro de notícias. Antes da gente chamar também o nosso segundo convidado, a Ambipar anunciou que ainda estuda alternativas para novas captações. Em um comunicado divulgado na manhã de hoje, a Ambipar informou que está em constante avaliação de alternativas de captações de recursos para fortalecer as estruturas de capital e também financeira do grupo, bem como financiar também futuras aquisições e expansões. O documento foi uma resposta à matéria publicada pelo Brasil Journal e também a empresa que não nega e também não confirma a possibilidade de cisão de seus negócios, mas afirma que as alternativas abre aspas, podem incluir, entre outras operações de mercado de capitais que envolvam o negócio de gerenciamento de resíduos, fecha aspas. Seguindo aqui, atualizando o nosso BMC Now, caminhando aí para o finalzinho do nosso programa, voltando agora ao mercado internacional, a Robinhood teve redução de perda após cair mais de 10% na estreia em Nasdaq. Rafa, conta aí pra gente essa história. Hanna, as ações da corretora online Robinhood Markets reduziam suas perdas após despencarem mais de 10% sua estreia na bolsa norte-americana, lá em Nasdaq, nessa quinta-feira, numa estreia com retorno abaixo das expectativas dos analistas do mercado. Logo no começo do pregão, os papéis chegaram a ser negociados a $34, avaliando a companhia, em cerca de 28 bilhões de dólares. As cotações ainda chegariam a $33,35 na mínima, bem abaixo do preço fixado na oferta inicial de ações de $38, que ficou no piso da faixa estimada para o IPO. A estreia da Robinhood, que levantou mais de 2 bilhões de dólares no IPO, ocorre meses após se envolver em um confronto entre uma nova geração de investidores de varejo e os fundos de hedge de Wall Street. Hanna. Obrigado, Rafa. E a empresa de locação de veículos e terceirização de frotas, a Unidas, se prepara aí uma ofensiva no mercado de veículos pesados. Veja na reportagem. A companhia especialista em locação de veículos e terceirização de frotas agora será coordenada por um executivo responsável pela sua divisão de veículos pesados, que conta com cerca de 1.000 unidades entre máquinas e caminhões. A ofensiva acompanha os resultados trimestrais recordes da Unidas em seus negócios principais de aluguel de carros, gestão de frotas e também de vendas de seminovos, em meio à crise na produção de veículos causada pela falta de chips no mercado. Segundo a Unidas, a falta de sinergia entre oferta e demanda só deve ser equilibrada no segundo trimestre de 2022, já que a previsão é de aumento de tarifas para a terceirização de frotas e no aluguel para pessoas físicas, mercados de forte demanda que ainda não são totalmente supridos, à medida que a atividade econômica segue se recuperando da crise causada pela pandemia. Ainda de acordo com o comunicado, o investimento deve impactar no crescimento das receitas e manutenção ou no aumento das margens nos próximos trimestres. Com contratos de longo prazo, a Unidas conseguiu receber 4.500 veículos recentemente, que também serão incorporados à nova operação, e espera agora receber outros 24 mil veículos. E a Compass, empresa de gás e energia do Grupo Cosan, fechou o contrato para aquisição da fatia de 51% da Petrobras na Gaspetro, holding que detém participações em 19 distribuidoras de gás canalizado no Brasil. O valor do investimento para a compra do ativo é de pouco mais de 2 bilhões de reais a serem pagos no fechamento da transação, que está ainda sujeita ao cumprimento de condições suspensivas, como a observação do prazo para exercício do direito de preferências de outros acionistas da Gaspetro e também de suas investidas, e também vai passar por aprovação pelos órgãos competentes. A japonesa Mitsui, que detém fatia remanescente da Gaspetro de 49%, e informou em um comunicado também que a Petrobras destacou que a operação está alinhada com o termo de compromisso de cessação assinado pela empresa com o CAD em 2019 para vendas de ativos no setor de gás.
E ainda falando sobre Petrobras, a companhia também anunciou que fornecedores anteciparam 5 bilhões de reais em capital de giro. Mais de 33 mil faturas foram antecipadas e 1.500 fornecedores cadastrados no programa Mais Valor desde dezembro. A iniciativa foi lançada tendo como objetivo aliviar o fluxo de caixa de curto prazo dos supridores, no ano em que a indústria de óleo e gás foi fortemente impactada pelo choque de preços do petróleo. Na ocasião do lançamento do programa, a empresa estimou que em 3 bilhões de reais ao mês o potencial de transações entre os 10 mil fornecedores aptos a aderirem Mais Valor. A Multiplan registrou lucro atribuído aos controladores de mais de 93 milhões de reais no segundo trimestre, que representa aí uma alta de 32,4% em relação ao mesmo período do ano passado. O Rafa tem mais informações aí pra gente? Hanna, o lucro líquido ajustado cresceu 37,5% e somou 105 milhões e 900 mil reais. A receita líquida da administradora de shopping centers avançou 6,74% no comparativo trimestral para 271 milhões e 200 mil reais. As vendas nas mesmas lojas saltaram 397,7% em relação ao segundo trimestre do ano passado, fortemente afetado pela pandemia da Covid-19. Já a receita de locação dos shoppings ultrapassou em 2% os níveis registrados no período pré-pandemia. A empresa também informou que o combate à pandemia continua e que o distanciamento social ainda restringe as atividades. O EBITDA foi de 178 milhões e 300 mil reais entre abril e junho, correspondendo a uma queda de 1,4% em relação ao mesmo intervalo do ano passado. No critério ajustado, o EBITDA subiu 1,8% e somou 190,4 milhões de reais. A margem EBITDA ajustada ficou em 69,1%, uma queda de 5,62 pontos percentuais, no comparativo trimestral. Hanna, é muito número e a gente fica aqui maluco, é muita vírgula, muita porcentagem. E ainda trazendo, Hanna, os resultados dos balanços das empresas, a cervejaria Ambev registrou um lucro líquido de mais de 2 bilhões e 800 milhões de reais no segundo trimestre de 2021. De acordo com os dados divulgados no site da Comissão de Valores Imobiliários, a receita líquida da empresa no segundo trimestre de 2021 foi de 15 bilhões e 700 milhões de reais, uma alta de 35,3% ante os 11,6 bilhões de reais no segundo trimestre do ano passado. A Ambev atribuiu os bons resultados ao forte desempenho comercial no segundo trimestre, atingindo ali os maiores volumes consolidados já registrados para o período. A empresa também disse estar melhor preparada para enfrentar questões relacionadas à Covid-19, apoiando os clientes durante a reabertura econômica à medida que a vacinação avança e as restrições gradualmente diminuem nos países em que opera. O lucro operacional da Ambev no segundo trimestre foi de 3,9 bilhões de reais, uma alta de 103,4%, ante o resultado de um ano atrás, que foi de 1,9 bilhão de reais. Hanna. Obrigado, Rafa. E finalizando as atualizações sobre o balanço das companhias que a gente vem aí divulgando desde ontem, a Vale registrou um aumento de 662% em seu lucro no segundo trimestre de 2021, quando comparado ao resultado do mesmo período do ano passado. A receita de vendas líquida da Vale atingiu os 16 bilhões de dólares, quase 17 bilhões de dólares, uma evolução de pouco mais de 9 bilhões de dólares. A empresa afirmou que o lucro líquido foi de 7 bilhões e meio de dólares no segundo trimestre deste ano, ficando 2 bilhões de dólares acima do primeiro trimestre, principalmente devido ao maior EBITDA performado aí entre os maiores resultados financeiros. Encargos de ativos do negócio de carvão e resultados de participações menores devido à provisão adicional relacionado à Fundação Renova compensaram parcialmente os efeitos positivos. E avaliando ainda os resultados da Vale, hoje pela manhã, o Marcos Saravalli, estrategista-chefe da Sara Invest, fez uma avaliação no BMC News sobre os resultados apresentados pela mineradora no segundo trimestre. Vamos acompanhar. Sim, a gente já falou muito de Vale aqui, mas eu ouvi a opinião das outras pessoas. Queria ouvir a sua opinião sobre Vale e, além de Vale, também sobre esses outros resultados que nós tivemos aí hoje, aí, que você falasse um pouquinho pra gente. Mas vamos começar por Vale, vai. Eu só preciso dar uma tossida aqui que...
Tosse, Marcos Saravalli. Vou tomar uma água. Toma uma Isso água, são Marcos. questões ao vivo, né? Não tem problema. Ao vivo é assim, as pessoas sabem. Toma uma aguinha, dá aquela tossidinha. Então vamos primeiro para Vale. Eu só queria depois comentar também, acho que o pessoal tinha pedido do Caged, né? É minha outra pergunta. Para de roubar minhas perguntas, vai. Então vamos primeiro para Vale. Vale. O resultado foi excepcional, foi muito, muito forte, né? Tem algumas métricas, a gente pode falar aqui várias métricas, dezenas de métricas, mas acho que a principal delas, a gente pegar o retorno sobre o capital empregado, retorno sobre o patrimônio líquido, foram muito fortes, muito fortes. Difícil encontrar uma empresa no mundo com números tão fortes como a Vale divulgou. E tudo isso, geração de caixa, é lógico, pessoal, que o minério de ferro não vai ficar nesse patamar. Talvez ele já está estabilizando num novo patamar. Talvez a gente tenha uma leve queda nesse segundo semestre do minério de ferro, mas as ações continuam ainda muito descontadas. Muito descontadas, a gente pode pegar também várias métricas. Mas Marco, fala uma métrica para a gente entender realmente que está descontado. Pessoal, projeções nossas e de outros analistas, consenso de mercado, se você comprar hoje as ações da Vale e vender no ano que vem, nesse mesmo dia aqui, 29 de julho de 2022, a expectativa de retorno através de dividendos é em torno de 10% a 11%, isso sendo bastante conservador, tá? Eu acho que dá para ser um número mais forte do que isso. Depende de geração de caixa, de investimentos, diversas variáveis, tá? Então, em qual ativo você vai ter, já com uma expectativa do minério de ferro um pouco menor, uma projeção de dividend yield implícito, né, o esperado, de superior a 10% em 2022 e possivelmente ao longo de 2023 também, tá? Então, é uma soma de fatores, mas ao mesmo tempo a companhia está desalavancando muito, está gerando tanto caixa também que eu acredito que a percepção de risco devia ser menor no ativo daqui para frente. Então, receita muito boa, geração de caixa muito boa. A gente teve retorno sobre o capital, retorno sobre o patrimônio, enfim, todos os indicadores muito, muito fortes. A única coisa é que a gente tem uma curva de minério de ferro que deve se estabilizar e talvez apresente uma leve tendência de queda ao longo do segundo semestre. O mercado acaba precificando muito como o próprio Fernando falou, essas oscilações, ou seja, a tendência se é de valorização do minério, tendência de desvalorização do minério. Talvez o minério esteja chegando num novo patamar e tenha um leve recuo ao longo do segundo semestre. Vai despencar o minério? Não, de jeito nenhum. Ele vai continuar num patamar ainda muito bom, muito saudável, que gera muito caixa para a Vale. Tá? Então, continuamos gostando, continuamos vendo um ativo bom, com grande potencial, ainda muito descontado. Agora, como o Fernando falou, talvez para quem comprou a Vale a R$50, R$60, a variação do minério de ferro, né, que é o grande catalisador, talvez a gente não tenha mais essas variações. E talvez pode até acontecer para baixo. Então traz um pouco de piora nesse momento que a gente chama do ativo. Né? O ativo ele perde um pouco a atração, a atratividade no curto prazo. Tá? Então essa leitura que você precisa entender. Quer dizer que a ação ficou cara? Quer dizer que a gente parou de gostar do ativo? Não. Mas talvez o momento tenha sido muito melhor no final do ano passado e começo desse ano do que a gente vai ver nesse segundo semestre para a mineração e, consequentemente, para as ações da Vale. Tá? Mas o operacional vai continuar muito bom da companhia. Os resultados foram muito bons, vieram dentro do esperado, talvez dependendo do analista veio um pouquinho, ligeiramente abaixo mesmo, mas ficou muito, muito forte, mas o mercado já esperava realmente resultados muito fortes. Tá? Então, acho que essa leitura que a gente tem que entender. O que é o operacional da companhia, o que vai ser o desempenho das ações. Talvez as ações realmente tenham um desempenho um pouco menor, né? Ou um pouco até pior se a gente comparar ao que já foi nos últimos 12 meses. Difícil a gente ver a Vale, por exemplo, negociando a R$200, R$250 nos próximos 12 meses. Mas ainda o ativo está muito descontado. Né? A gente vê um ativo ainda muito gerador de caixa, muito dividendo e ainda com múltiplos muito baixos sendo negociados na Bolsa. A gente acompanhou aí, né, o grande Marcos Saravalli, estrategista-chefe da Sara Invest, que analisou hoje pela manhã no BMC News os resultados da Vale. E antes da gente chamar agora o nosso segundo convidado, eu vou chamar antes aqui meu parceiro Rafael Lara, que sempre está de olho aí nas criptomoedas, né, Rafa? Mais especificamente de olho aí no Bitcoin. Fala aí pra gente como é que está a cotação nesse momento.
Hanna, bom, o Bitcoin caindo hoje 0,83% aos R$ 203.588, é uma correção até normal, né, porque ontem ele deu uma disparada, anteontem também, voltando ao patamar dos R$ 200.000, depois da história de que a Amazon estaria ali aceitando, né, pagamento, estaria aí vendo se vai aceitar um pagamento em criptomoedas aí, que animou bastante, aqueceu bastante o mercado de criptoativos. Caso você queira saber mais sobre criptomoedas, né, entender aí o que é Bitcoin, o que é Ethereum, o que é altcoin, o que é token, fique ligado que amanhã, 6 horas da tarde, sexta-feira, tem o Crypto News, aí o programa da BMC focado em 100% dos ativos digitais. Eu vou receber aí um convidado super especial que vocês vão ficar sabendo amanhã, porque senão estraga a surpresa, né, Hanna? É isso aí, né, Rafa? Tem que fazer o convite aqui, tem que chamar os nossos telespectadores. Inclusive, ó, já vou dar uma olhadinha aqui no nosso chat, saber quem está acompanhando. O grande Rui das Neves, boa tarde, Hanna, boa tarde, Rafael. Rui das Neves sempre acompanhando a gente aqui. O Helder também, nosso telespectador cativo. Cristiano B também está acompanhando. Quem mais está por aqui? O Thiago Neylor, você me corrige, Thiago. Também está acompanhando aqui o Sidney, Rodrigo Brolo, Rodrigo Becker também está por aqui, Fábio Baixa também está por aqui. Muita gente comentando. Já queria então pedir para vocês já mandarem aí, a gente já vai chamar, faltam 20 minutinhos agora para a gente encerrar, né? A gente vai chamar agora nosso segundo convidado do dia. Já mandem perguntinhas aí no nosso chat para a gente analisar aqui até o tempo que a gente conseguir, né, Rafa? Vamos receber então o nosso segundo convidado. A gente recebe agora, vou dar uma atualizada aqui para vocês, a gente recebe agora o Roberto Assad, analista técnico da Kinvo, que vai fazer a leitura aí do dia com a gente. Roberto, primeiramente, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui no BMC Now. Vamos começar a analisar os números? Boa tarde, Hanna, boa tarde, Rafa, sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, quer que eu já compartilhe minha tela aqui para a gente começar? Com certeza, já vamos começar, né? Vamos olhar Ibovespa aí, né? Saber como é que se comportou hoje. Estou olhando aqui, fechou aí acima dos 125.675 pontos, com queda de 0,48%, né? Tá dando uma volatilidade aí, ontem conseguiu dar um respiro, mas hoje acabou fechando aí abaixo dos 126 mil pontos. Vamos dar uma olhadinha aí nesse gráfico, como é que se comportou? Vamos lá, né? Ele tá brincando já essa semana, desde o final de semana passada, do vai não vai, né? Tá trocando o dia de alta com o dia de baixa, mostrando o quê? Muita indefinição do mercado, né? Realmente não consegue se definir para que lado vai. Marcou, né, como uma resistência importante a máxima da semana passada, que foi testada no dia de ontem, ameaçou até romper, né, e tentar retomar um movimento mais interessante, levando, quem sabe, né, o índice a voltar a testar aquela nossa máxima do meio de julho, lá próximo dos 130 mil pontos. Mas não conseguiu, né? Hoje deixou a famosa inside bar, né? Que é essa barra interna, uma barra com as máximas e mínimas contidas dentro das máximas e mínimas de ontem. E vai mostrando bastante indefinição, marcando, então, como uma resistência de curtíssimo prazo a máxima de ontem, tá? Próximo, vamos arredondar para 127 mil pontos. E marcando como um suporte essa região de mínima da semana, próximo dos 124 mil, 123.500, dado pelas mínimas então dessa semana e também do dia aí 19/7, tá? O que eu acho legal também chamar a atenção aí do pessoal, dólar futuro, né? Falar um pouquinho de dólar, que dá pra gente ter uma noção do que está acontecendo. Me chamou a atenção que ele vai tentando fazer um pivô de baixa, né? O dólar futuro. A gente já tem um teste no fundo anterior aqui, tá? Lá perto dos 5,60, que foi feito também lá no dia 15/7. A gente já vinha também fazendo topos mais baixos, né? Indicando já então um possível início de tendência de baixa, se a gente confirmar a perda dessa mínima. Se isso acontecer, ainda mais a semana que vem, que nós temos aí Copom, né? Definindo taxa de juros que deve subir entre 0,75 a 1 ponto percentual, eu vejo boas chances de a gente voltar a testar a região dos R$5 redondo. Vamos ver se isso vai se confirmar. Tudo bem? Perfeito, Beto. Ó, se você tiver alguma coisa também para colocar de destaque, né? Só lembrando para a galera aqui, gente, manda bastante pergunta aí no chat, que a gente tem tempo aí, né? A gente tem 18 minutos ainda de programa, então
fiquem tranquilos, depois não vai reclamar, hein? Porque a galera aqui, ô Beto, não sei se você já percebeu, mas o pessoal deixa pro último momento, aí depois vem a bronca aqui em cima da gente. Aí não dá, o pessoal tem que mandar aí, a gente vai chamando na ordem, né? Sempre bom lembrar isso, ressaltar, a gente vai chamando as empresas na ordem. Exatamente. E até a hora que a produção falar, chega, acabou de não por hoje. Inclusive, o Ulisses Souza perguntando se você pode analisar Banco Inter, BID 4 aí pra gente. Bora. Tendência forte de alta, né? A gente vê pelo alinhamento das médias. Essa média aqui laranja, até o pessoal estava me pedindo para utilizar, que eu utilizava no passado, quem já me acompanhava, é a média de 200. Eu tirei a de 55, né, um pouquinho mais curta, e coloquei essa de 200, já que tem muita gente que gosta, para ela servir de parâmetro, então, para o pessoal que gosta de acompanhar. O que BID vem fazendo? Deixa eu tirar essa linha que é um pouquinho mais antiga. Ele entrou num movimento agora de correção um pouquinho mais intenso, né, nos últimos dias, né? São 6 dias seguidos agora de queda. A gente perdeu um fundo anterior que estava aqui na região dos 26,70, mais ou menos, e dá indícios que vai testar, né, já está muito próximo aqui da mínima que ele fez no dia 7 de julho, comecinho do mês. Chegou, a gente pode até falar que já testou, né? Ficou alguns centavos aí de testar essa região dos 24,50 mais ou menos, tá? Mas foi uma queda um pouquinho mais abrupta, apesar de não ter mostrado tanta, né? Uma queda de quanto? Vamos lá, do topo que ele fez aqui até a mínima de hoje, aproximadamente aí 15%, uma queda um pouquinho mais intensa, tá? A gente tem a média agora, ó, mais curta que eu utilizo, de 8 períodos querendo cruzar de 21 para baixo, as duas já inclinaram para baixo, ou seja, vai mostrando um pouquinho de pressão vendedora nesse momento. Quero ver como ele vai se comportar realmente quando ele testar efetivamente essa faixa dos 24,50, tá? Que é uma faixa de fundo e topo importante anterior, né? A gente consegue visualizar aqui, tá? Se ele perder essa região aqui, ele abre espaço para mais quedas. Se ele conseguir voltar para cima de alguma máxima diária, que ele já não rompe, desde o dia aqui 21 de julho, ele pode retomar um movimento, pelo menos de correção, né, de alta, digamos assim, e a gente tem que aguardar qual vai ser o próximo cenário que ele vai desenhar, tá? Por quê? Ele pode... Eu acho difícil ele continuar caindo em linha reta, né, perder esse fundo aqui, por exemplo, e continuar despencando, digamos assim, não creio que isso vá acontecer. Se ele testar isso daqui e voltar a subir, a gente tem 2 cenários, né, possíveis. Voltar para testar esse topo aqui e, de repente, montar um cenário mais lateral, né? Ou fazer uma alta um pouquinho mais amena e voltar a cair para querer perder esse fundo, fazer um pivô de baixa já com essas médias aqui provavelmente alinhadas e iniciar no curtíssimo prazo uma tendência de baixa um pouquinho mais clara. Tá? Então é um momento aí de atenção, não vejo muito o que fazer. Para quem é agressivo e gosta de operar só o alinhamento das médias, poderia pensar em um trade mais agressivo, até tentando comprar o rompimento da máxima de hoje, né? Mas dada a maneira que ele veio caindo, fechando praticamente abaixo de todas as mínimas, né? Tirando esse inside candle que ele deixou aqui, é uma perna de queda mais forte que pode sugerir para a gente uma segunda perna. Então eu ficaria um pouquinho atento para quem está de fora agora, para tomar um pouco de cuidado com compras, até ele fazer algum movimento mais claro para a gente, tá? Tá certo, Beto. Bom, mais gente agora, tá vendo? É impressionante o quanto que a teoria do Fear of Missing Out, ela se aplica no mercado financeiro, não só no mercado financeiro, mas como em tudo na vida, né? Vamos lá então. O Aurélio Oliveira, oficial aqui, perguntando se você pode analisar JFEN3, né? João Fortes, aí, João Fortes. A empresa é uma microcap, o João Fortes? Um pouco a liquidez. JFN3. É JFEN3. João Fortes. JFNE3, isso. Não tá nem puxando aqui. JFEN3. Pronto. Agora sim. Aí. Deixa eu baixar aqui. Tá vendo? Ó, olha a liquidez do papel. Sim, não é. Olha. É aquela coisa que eu falo, né? Papéis com baixíssima liquidez, assim, para quem gosta de operar com base no gráfico, fazer operações mais de curtíssimo prazo, médio prazo,
eu aconselho ficar de fora, né, desse tipo de papel. Eu só falo para ficar dentro desse papel realmente quem conhece os fundamentos dele, quem acompanha, né, e acredita na empresa. Aí eu gosto de falar o quê? Eu gosto de utilizar o gráfico para esse tipo de papel para mostrar realmente, pelo menos o que ele vai mostrando em relação à tendência, né? O que eu vejo no curtíssimo prazo no papel? Ele vai mostrando uma certa fraqueza, vai tentando perder, digamos, a média de 200, já tem média de 8 abaixo da média de 21, mostrando então já uma tendência de baixa no curto prazo pelas médias e também por topos e fundos, né? A gente consegue enxergar um pivô de baixa aqui, né? Ou seja, um primeiro zigue-zague descendente depois do papel ter feito um movimento de alta mais forte, tá? O papel já começa a ficar um pouco esticado, né, no curtíssimo prazo para baixo. A gente vê aqui pelo IFR, está na casa de 17,33, ou seja, já bem abaixo dos 30, tá? O que a gente pode traçar de alvos de queda aqui para quem está olhando o papel? Se a gente pegar a última perna de alta dele, não sei se o pessoal gosta de Fibonacci, interessante isso, ele já perdeu a retração de 61,8, né, dessa perna de alta. Isso sugere o que para a gente quando acontece? Teste do outro extremo. Então, ele vai dando indícios aqui, mostrando uma possível sinalização de que venha buscar esses 2,70 novamente, né? Se a gente traçar uma projeção de Fibonacci em cima do pivô que ele fez, a gente tem um objetivo de 100% lá nos 2,87, ou seja, a gente tem uma faixa de objetivo, digamos assim, para essa queda, onde que a gente pode colocar? Exatamente nessa região aqui, ó, entre 2,87 e 2,70. Mas chama a atenção que pela extensão de Fibonacci aqui, né, desse pivô, ele justamente hoje parou em cima do primeiro objetivo importante, que é a extensão de 61,8 aqui nos 3,76. Se ele perder essa região dos 3,76, tem bastante chance realmente dele vir buscar essa faixinha vermelha aqui nos 2,87, 2,70. Dito isso, não vejo nenhum momento, pelo menos no momento, nenhum tipo de compra, tá? Nenhum sinal ainda de que ele queira voltar a subir, pelo menos por enquanto, tá bom? Perfeito, Beto. Bom, vamos lá. O Rômulo aqui falando que está vendido no WDO em 52,50. O Luiz Perazzolo aqui perguntando se você pode analisar JHSF3. Beijo, Luiz aí que está sempre aí com a gente. Um beijo enorme para ele também. Cativo aqui, né, Rafa? Sempre Cativo. Tem uma galera aqui, o Beto já deve ter percebido, uma galera aqui do camarote, entendeu? A gente adora. Isso, o pessoal aí que tá sempre acompanhando, agitando aí no nosso chat. A gente adora. Não causando, né? Não causando, não brigando. Né? A fim do quê? De ganhar dinheiro com boas notícias. Com certeza, que é o quê? A finalidade. A finalidade do mercado financeiro. Então... Bom, vamos lá. E aprender também, né? Se informar, aprender, que é sempre muito importante. O mais importante, né? Não deu peixe. Exatamente, eu gosto de passar minha visão, mas eu quero que a pessoa entenda a maneira que eu estou pensando, para ela aprender. Se ela conseguir entender como eu penso e tirar proveito disso para fazer as próprias análises, eu acho isso sensacional. É uma ótima maneira de evoluir, né? Exatamente. Assim. Mas vamos lá. Interessante a situação do papel agora, tá? Ele vinha tentando fazer um pequeno zigue-zague descendente, que pelo jeito vai falhando, né? A gente pode até falar que ele tinha aqui um canalzinho de baixa, né, que foi rompido no dia de hoje, com um volume até interessante, acima da média. Para quem gosta de operar rompimentos de canais, pode até pensar numa compra acima da máxima, né, de hoje. Se voltar para dentro do canal, poderia pensar em cair fora. Tá? O que é interessante a gente tem as médias alinhadas, ele veio, né, depois dessa perna de queda, ele veio testar justamente a região da média de 200 períodos, próximo a uma região de fundo anterior, e retomou esse movimento de alta, parou exatamente numa região de topo anterior, né? Sempre que a gente vê um movimento assim, ou seja, que a gente tem um topo duplo, né? A gente fez um fundo aqui, o papel pode estar querendo ficar dentro de uma região mais congestionada, que aumenta um pouquinho o risco, né, de fazer algum tipo de entrada aqui. Agora, para quem gosta de figuras gráficas, a gente está realmente rompendo esse canal. Se vier a romper essa máxima aqui, sugere novamente o teste dessa região dos R$ 7,90, R$ 8,00. Quem sabe até o topo lá de junho, né, que foi na faixa dos 8,04. Se não conseguir ganhar essa região, voltar a cair, a gente tem como principal suporte, né, se ele voltar para dentro desse canalzinho, a gente tem como principal suporte o fundo da semana aí na região dos 7,27,
que, se perdido, aí sim me sugere o teste do fundo anterior, lá na região dos 6,84, tá bom? Tá certo, Beto. Vamos seguir aqui a ordem. O Luiz também perguntou se você pode analisar Pomo 4, Marco Polo aí. Empresa de ônibus, né, Marco Polo. Hanna, você anda de ônibus? Você anda de ônibus? Olha, eu já andei mais, assim, na pandemia dei uma... Durante a pandemia, que ainda estamos, né, vale ressaltar que ainda estamos, né, enfrentando a pandemia. Com certeza. Aí deu uma paradinha, assim, deu uma parada tá certo. um pouco. Vamos lá. O que está acontecendo aqui no curtíssimo prazo do papel? Vinha numa tendência de alta muito forte, até num canal estreito de alta, e é isso que saiu, né, um movimento de baixa bem abrupto, perdendo em linha reta vários fundos importantes, né? Parou agora aqui nessa região, a mínima da semana perto dos R$3, é uma região de topo anterior. A gente tem um gapzinho que não foi fechado, mas um gap de 0,5%, nem dá para considerar um gap assim tão importante, mas que não foi fechado até agora. No curtíssimo prazo, o que acontece? Ele já vai agora querendo montar um pivô de baixa, acho que você já consegue ver de maneira clara. Aqui não consegue, vamos desenhar, fica mais fácil, né? Então ele fez essa pernada de baixa, marcou esse fundo, fez um pullback até a média de 8 períodos e já vai tentando perder, né, esse fundo anterior, marcando então esse pivô de queda, tá? O que a gente consegue então traçar de objetivos, né, para esse pivô? A gente tem, né, primeiro a gente pode traçar uma retração, deixa eu até diminuir aqui porque tá fugindo da tela. A gente pode traçar uma retração de toda essa perna de alta que o papel fez, tá? Eu acho que ela está mais clara. Vamos pegar desse fundo anterior aqui, que eu acho que onde ele fica mais claro em relação aos outros fundos que ele tinha, aos outros topos também. A gente tem um objetivo de 61,8 na região lá dos 2,85, tá? Para essa queda aqui. A gente até trabalhou um pouquinho na primeira retração de 38,2 de Fibonacci, conforme ele caiu em linha reta. E agora ele vai fazendo esse zigue-zague, realmente dando indício que venha testar esses 2,85 para quem gosta de FIBO. Se a gente pegar pelo pivô de baixa, a gente tem o primeiro objetivo, a gente tem um encontro de Fibonacci, né, que seria o quê? Lá nos 2,85 a gente tem também a primeira expansão de FIBO, que seria a expansão de 38,2, também nos 2,85. Quando eu vejo isso acontecer, eu pego uma retração importante, e ela coincide com uma extensão de um pivô também acontecendo, aumenta bastante a chance daquele ser um alvo importante para o papel, tá? Então eu fico de olho, para quem está, na verdade, acompanhando o papel, como ele vai se comportar se ele vai testar esse 2,85. Eu acho que tem boa chance dele testar. Começo a pensar um pouquinho diferente, se ele mostrar um movimento de compra mais interessante, voltar a subir e vir ganhar a máxima aqui do dia 21/7, voltar para cima dos 3,25. Se ele fizer isso, ele desfaz, né, esse cenário de pivô de baixa, entra numa tendência mais indefinida, e aí a gente tem que aguardar novas movimentações para ver o que fazer com o papel. Tá? Mas no momento, o viés dele no curtíssimo prazo, apesar, né, do alinhamento da média de 21 e a de 200 ainda indicar uma tendência de alta, o viés de curtíssimo prazo dele agora, para mim, é claramente de baixa. Tá bom? Pois é, ó, vamos continuar aqui com a nossa listinha. Eu tô vendo aqui que o nosso telespectador Tainan Vidal tá pedindo aqui pra gente analisar Embraer. EMBR3, né? Mas já tá chegando já no fim, já são 5,57, hein? Tá chegando no fim aqui, né, pessoal? Tranquilo. O gráfico semanal dela é mais interessante. Eu tava olhando esse papel hoje, por quê? Fez um candle na semana passada, depois de ter caído, né, chegou a ter uma queda de quase 5% e acabou fechando a semana com uma alta de 5,53% e veio romper a máxima da semana passada, né? Para quem gosta do setup do Dave Landry, né, aquele que eu falo, onde você tem um candle que tenha pelo menos uma mínima inferior às duas mínimas anteriores, e eu uso como critério de tendência as médias, né, para a gente analisar o Dave Landry, ele pode ter gerado uma entrada no rompimento dessa máxima, sugerindo para a gente o teste do topo anterior, tá? Eu gostaria só que esse candle da semana passada tivesse um volume mais alto, acima da média, para me gerar um pouquinho mais de confiança. Mas para um prazo mais longo, o papel já está com as médias agora todas alinhadas, depois de muito tempo, né, no gráfico semanal. O gráfico diário está um pouquinho mais bagunçado, o papel vai tentando romper aqui
uma linha de tendência de baixo, que ele vinha trabalhando, vai tentando de novo botar as médias alinhadas para cima. É importante no gráfico diário que o papel consiga superar a região dos 19,90. Quando eu vejo assim, números muito redondos, digamos assim, próximos a números redondos, já coloco então R$20 vai como uma resistência importante, que se superada vai no gráfico diário, sugere para a gente o teste lá então da máxima de junho, né, na faixa lá dos 21,50. Se voltar a cair, tem como principal suporte no curtíssimo prazo, mínima aqui do dia 19, lá na faixa dos 16,70, 16,80 aproximadamente, tá bom? Tá certo, Beto. Bom, vamos lá. O pessoal da produção aqui falou para mim que, ó, tá tranquilo, então vamos tocando aí. Você tem muita coisa para fazer hoje, Roberto? Só para eu saber aqui, viu? Porque se bobear, pela gente, e por mim principalmente, né? Eu sou um nerd de gráfico, eu adoro aqui. Por mim, eu vou até... Você tá dependendo aqui das perguntas. Sem problema. Pessoal pode mandar aí, empresa aqui, a gente vai até onde aqui der. Por um tempinho a mais pra gente fazer mais. Até onde der, hein? Mas só lembrando, pessoal, pelo amor de Deus. Pode mandar os Não, só para lembrar. A única coisa que assim, a única coisa que pode acontecer, daqui a pouco chega minha filha aqui de 3 anos e meio tocando terror aí. Tá certo, ontem a gente tem participação de gatos aqui, por exemplo, toda quarta-feira, né, a gente tem a Marta. Terça-feira. Né, toda terça-feira, que na verdade foi trocada nessa semana, ela participou ontem. Isso. E os gatos dela participam, né? Tô até conhecendo aos poucos. Porque ela tem 9 gatos. Então tá tudo certo, pode participar, tá tranquilo. Bom, vamos lá. O Eric Correia aqui perguntando se você pode analisar Multiplan, Multi3, MULT3. Vamos lá. Situação, vamos lá, o papel tá o quê? A gente consegue ver um canalzinho de baixa? Vamos ver se tem esse canal de baixa tentando ser rompido. Sim, estamos no limite aí de um canal de baixa. As médias um pouquinho desalinhadas, digamos assim, né? Porque a média de 8 está no meio. A média de 8 em relação à média de 21 indica tendência de baixa no próximo prazo. A média de 21 em relação à média de 200 indica tendência de alta para um prazo um pouquinho mais longo. O que o papel vinha fazendo? Vinha tentando fazer um pivô de baixa, né, que já vai tentando ser desfeito, ainda não foi, porque o papel continua, né, ainda fazendo um zigue-zague descendente. Deixa isso aqui claro para vocês, ó, vamos lá. Tá aqui, a gente tem então um zigue-zague descendente, né? Depois que ele perdeu aqui, ele deu origem a esse pivô de baixa, e agora ele vai tentando subir, né, romper em linha reta esse canal de baixa que está desenhado aqui para vocês e que pode realmente levar o papel, se confirmado, a testar esses últimos 2 topos, né? O topo aqui dos 24,70 mais ou menos e também dos 25,30, né? Para quem gosta, né? Para quem é mais agressivo para operar rompimentos de canais, por exemplo, pode pensar em já comprar o rompimento dessa máxima, né? Ainda mais que a gente teve um volume bem interessante para o papel no dia de hoje. E aí, para quem faz esse tipo de operação, compra o rompimento dessa máxima e cai fora se perder a mínima. E quando eu falo perder mínima, né, não é só a violação, eu não gosto, porque a violação gera muito falso stop, né, para quem opera no curtíssimo prazo. Eu prefiro o fechamento e aí sim, o candle que fechar abaixo, ou pelo menos testar essa mínima, a gente coloca um stop automático abaixo, tá? Se ele não romper essa máxima, voltar aqui para dentro, né, a gente pode ter continuidade desse movimento de queda dentro do canal. Para quem gosta de operar o rompimento do canal de maneira mais conservadora, qual seria então a visão, né? Um ponto de entrada para o papel? Vamos supor que ele rompe, eles devem fazer o quê? Um pullback, respeitar a região de rompimento, tirar aqui algum candle interessante que nos dê sugestão de compra, né? Com volume legal, e tentar comprar esse pullback para ir pegar um novo movimento de alta, até quem sabe antecipando um pivô e fazendo um movimento bem interessante para um prazo maior. Então, vale a pena ficar de olho. Porém, é isso, né? Ele fez um candle com volume interessante, o rompimento da máxima sugere continuidade da alta. Se voltar para dentro do canal, pode continuar trabalhando em zigue-zague aqui dentro, que acaba dando uma dor de cabeça para quem tiver com posição comprada no ativo, né? Exatamente. Bom, vamos lá. O Rui das Neves, aqui, grande Rui, viu? Um beijo, né, para você, perguntando se você pode analisar Ouro Fino, OFSA3. SA3, vamos lá.
Movimentação feia hoje, né? Movimentação feia hoje. A gente já vinha... mais do que a movimentação feia de hoje, me chama a atenção esse candle aqui, tá? Que deixou esse topo. Porque o papel vinha trabalhando, deixa eu desenhar para vocês, para ficar mais fácil de entender. Acho que fica claro aqui, no prazo mais curto, que ele vinha fazendo uma zona de congestão, não um retângulo. Ele ameaçou fazer esse rompimento vindo lá de baixo, ou seja, em um dia ele foi praticamente de uma extremidade do retângulo para romper, e voltou deixando uma sombra enorme com volume muito alto, né, do candle. E aí, todos os dias ele tentou voltar a testar aquela região lá e foi deixando sombras superiores, ou seja, mostrando muita pressão vendedora. E no dia de hoje ele fez esse candle rompendo esse retângulo para baixo e abaixo de todas as médias, ou seja, vai mostrando aí entrada de força vendedora com volume alto, tá? Também acima da média, o que nos sugere uma continuidade de movimento de queda, principalmente se vier abaixo, né, da mínima de hoje. Se isso acontecer, olha, está perdendo uma região de muitos fundos aqui. Eu acredito que ele venha testar essa confusão que a gente tem aqui embaixo, a gente vê vários Tzinhos aqui, vários Fs, né? Ou seja, papel que fica rompendo muita máxima e volta, rompe mínima e volta, ou seja, um papel difícil, né, para se operar com base em análise técnica, ainda mais quando ele está muito bagunçado, digamos, nessa situação. Mas ele me sugestiona, sim, né, me dá indícios de que, perdendo essa mínima aqui dos 32,20, mais ou menos, ele vinha testar essa região aqui, tá? Entre os 30 e 70 com os 29 aproximadamente, tá? Não estou nem usando o Fibonacci aqui, estou olhando na prática mesmo o Price Action na verde, para quem gosta, né? Tem gente que não gosta de utilizar indicadores, para quem gosta então de Price Action, o que me sugere é isso, o teste aqui dessa região dos 30, vamos arredondar, vai 31 até 29, tá? E não vejo, pelo menos agora no próximo prazo, nenhum sinal de compra interessante. Perfeito, então, Beto. Bom, já são 6h05 aqui, a produção acabou de puxar minha orelha aqui, falando, Rafael, já deu tempo, pelo amor de Deus. Já deu tempo, né? A gente, então, tá encaminhando aí para finalizar, A gente é o quê? né? A gente é ousado, né, Hanna? Então, o pessoal da produção tinha ido só beber uma água, aí o que eu falei? Vamos analisar aqui, eu gosto de gráfico. Aí a gente foi até o momento que dava, mas eles voltaram, já vieram puxar minha orelha aqui. Então, Beto, se você puder voltar a sua câmera, viu, pra gente poder se despedir aqui. Muito obrigado a todo mundo que mandou seus stickers aí, né? Todo mundo que participou aqui do programa. Infelizmente não deu para ver todos, mas a gente tentou ao máximo ver aí os stickers, né, Hanna? Com certeza, né? A gente vai, por isso que a gente pede pro pessoal já mandar aí antes da gente começar com o nosso analista, né? Mas agora a gente está finalizando, acabou o nosso tempo aqui no BMC Now. A gente então te agradece, Roberto, aí pela sua análise aí, sempre muito bacana a sua conversa aqui com a gente, tá bom? Até então a próxima semana. Até a próxima, eu agradeço como sempre a participação, agradeço a audiência também. Uma boa noite aí para vocês, todos. Tenhamos aí um final de semana bem bacana para todo mundo e com responsabilidade, porque a pandemia não acabou. Com certeza, bem lembrado então, Roberto. Obrigada, uma ótima noite para você também, tá bom? Então, já quero começar, já me despedir aqui do Roberto, vou começar me despedindo aqui do meu parceirinho Rafael Lara. Então, é isso, né, Rafa? A gente se encontra então amanhã, às 4h30? Parceirinho me quebrou, mas tudo bem, eu que agradeço. Parceirão. É pra mudar um pouquinho, meu parceiro, minha dupla, tem que mudar um pouquinho aí, né? Você já chamou de fiel escudeiro, já. A gente foi fiel caindo, escudeiro, né? Não, começou a gente com fiel escudeiro, foi pra parceirinho. Aqui, são vários adjetivos, a gente vai depois é colega, enfim. Hanna, eu que agradeço, lembrando sempre que você pode nos acompanhar no nosso portal www.bmcnews.com.br, nas nossas redes sociais, @bmc.news, siga a gente lá, tem live de fechamento de mercado daqui a pouquinho com o grande Alex André, tenho certeza que vocês vão adorar, é bem divertido, e a gente se vê amanhã na sexta-feira, né, Hanna? É isso aí, Rafa, já ficou o convite aí, né? Então, vamos aqui finalizar o nosso BMC Now, fique agora com o programa BMC Talks com o Marcos Saravalho, que inclusive já está aqui do meu ladinho, puxando a minha orelha. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.